Nessa aula eu quero falar para você um pouquinho sobre a história dos sonhos, né, da interpretação dos sonhos. Bom, a gente sonha, né, o ser humano sonha desde muitos anos atrás. Né? Existem estudos, pesquisas que comprovam que antigamente, até 4.000 anos atrás, já tinham pessoas tentando entender o que são sonhos, por que a gente sonha, quais são os processos que isso acontece. Né? Antigamente tinha uma crença muito forte que até perdura até os dias de hoje, né? Acreditando que sonho é uma espécie de premonição, que sonhos são às vezes um mau presságio. É muito comum você ver uma pessoa dizendo: olha, eu sonhei com um dente essa noite, então alguém da minha família vai morrer. Né? Alguém que eu conheço vai morrer. Por quê? Porque eles acreditam que sonho tem esse poder de prever o futuro, de dizer, olha, algo ruim vai acontecer, uma catástrofe vai acontecer. Né? O tempo, isso foi passando, isso foi desenvolvendo e tudo mais, mas mais estudiosos começaram a aparecer, né? Começaram a trazer umas outras linhas de pensamento, e hoje a pessoa que trouxe os sonhos, né, para um outro patamar, mostrando que de fato é importante, e querendo ou não, utilizou os sonhos como base para desenvolver quase toda uma abordagem terapêutica, foi Sigmund Freud, né? Muito conhecido, Freud, né? Todo mundo já ouviu falar do Freud. Freud, ele é o pai da psicanálise, que é uma das abordagens da psicologia. Tá? A psicologia tem várias abordagens, a psicanálise é uma delas. Tá? Freud escreveu um livro que foi publicado em 1900, chamado Interpretação dos Sonhos. Segundo Freud, ele acreditava que os sonhos são representações de desejos normalmente reprimidos. Né? Teoricamente, se você já sonhou, se você já lembra de algum sonho, talvez você pense assim: Jason, a maioria dos meus sonhos não tem nada a ver com desejo reprimido. Eu não tenho nenhum desejo que eu estou precisando, estou sonhando com isso como se fosse algo que eu quero muito fazer. Já tive um ou outro sonho assim, mas a maioria dos meus sonhos não tem nada a ver com isso. Né? Eu vou dar um adendo, esse comentário é completamente meu aqui, tá? Um comentário completamente pessoal, mas eu acredito que talvez para a época fazia sentido esse tipo de interpretação do que são os sonhos. Imagina só, Freud viveu, querendo ou não, esse livro foi publicado em 1900, então ele viveu ali em 1800 e alguma coisa fazendo estudos. Né? Ele estudou exclusivamente com pacientes que estavam na clínica que ele estava tratando. Então você imagina só, primeiro, a gente estava em 1900. Se hoje, né, alguns dos nossos desejos já não podem ser de fato executados porque a sociedade, porque a igreja, porque a religião, alguma coisa pode nos privar disso, imagina em 1900, o quanto que as pessoas queriam fazer as coisas, mas eram impedidas pela sociedade. Né? Então isso era um grave problema para aquela época. Né? E agora você adiciona mais um monte de coisa. Adiciona que todos os sonhos, as interpretações que Freud fez foram de pessoas que já estavam internadas numa clínica psiquiátrica. Então são pessoas que já eram reprimidas naturalmente, que entraram em colapso e aí foram analisadas por ele. Né? Então, como eu comentei, isso eu estou falando por mim, tá, pessoal? Isso é o que eu acredito. Então, ele chegou numa conclusão, teoricamente, a mais lógica possível, né? Que os sonhos são desejos reprimidos, porque aquelas pessoas que vinham para ele, a maioria dos sonhos eram desejos reprimidos. Né? Por quê? Porque a sociedade reprimia muito isso. Essa é a interpretação dos sonhos de Freud. Tá? Eu estou só pincelando por cima, pessoal, não vou me aprofundar em nada aqui, né, que não seja a técnica que de fato você vai aprender. Bom, como eu comentei, Freud é o pai da psicanálise, ele desenvolveu a psicanálise. Né? Mas alguns outros psicólogos, alguns outros terapeutas, eles começaram a entrar na linha do Freud, mas começaram a divergir um pouco. Eles ainda eram psicanalistas, mas começaram a se divergir um pouco mais do Freud. Não, eu não concordo muito com isso, não concordo muito com aquilo. E um terapeuta muito importante que discordou um pouco de algumas ideias do Freud, né, foi Carl Jung. O Carl Jung, o Jung, né, como o pessoal costuma chamar, ele foi muito importante porque ele trouxe alguns viés que não iam de acordo com Freud. Né? Inclusive existe a psicanálise junguiana, né? Que é uma psicanálise com base naquilo que o Jung acreditava. E o Jung, ele acreditava que os sonhos não eram desejos reprimidos, como acreditava Freud. Né? Ele acreditava que os sonhos, na verdade, eram uma série de simbologias muito importantes, né? Mas ele também acreditava em alguma coisa que digamos, não é bem aceito por toda a comunidade da psicologia, né, que é o que ele chama de inconsciente coletivo. Ele acredita que algumas metáforas, que alguns simbolismos, que alguns padrões são universais, né, que todo mundo que sonhar com aquele tipo de coisa
é uma representação geral para todo mundo. Isso não é muito bem aceito, né? Todo mundo que acredita que isso possa de fato acontecer, né? Segundo ele, é uma coisa genética, é uma coisa que a gente vai herdando de pai para filho e tudo mais, né? Mas até hoje não existe uma pesquisa que comprove, não, realmente a gente consegue trazer memórias, lembranças, representações de maneira genética, né? Então, a princípio, isso cai um pouco por terra aqui. E um pouco mais para frente, ainda também discordando de Freud e também discordando de Jung, a gente tem Ernest Hartmann, que foi um médico que também era psicanalista e começou a entender os sonhos de uma outra maneira. Ele não acreditava que, de fato, os sonhos, como dizia Freud, eram desejos reprimidos. Também não acreditava no Jung de que existia um inconsciente coletivo ou que existiam arquétipos, né? Ou seja, símbolos universais que todo mundo acredita. Ele acreditava o seguinte, olha, realmente os sonhos, eles são símbolos, eles são metáforas, mas do inconsciente de cada pessoa, né? Ou seja, não existe uma interpretação única para cada símbolo. Para cada pessoa que sonha com aquilo, né, tem uma interpretação diferente, tem um significado diferente, né? Então, segundo o Hartmann, não existe essa coisa de inconsciente coletivo, de arquétipos e tudo mais. Cada símbolo que nós sonhamos tem um significado específico para cada um. E se nós conseguirmos fazermos as perguntas certas, a gente consegue identificar quais são essas metáforas, quais são esses sonhos, e a gente consegue interpretar da maneira correta.